A pergunta do irmão é: professor, saudações. Quero saber em que século ou ano chegou o cristianismo em África e por meio de quem? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Já posso falar? Sim, já. Pronto. O cristianismo, ele chega no continente africano, nós temos abordagens históricas sobre isso. Não é porque há dúvida sobre isso, não há dúvidas. Ele chegou muito cedo, não há dúvidas disso. A questão é quem levou primeiro. Quem levou primeiro, só isso a questão, tá? Mas o cristianismo, ele chega na África no primeiro século. Assim que o cristianismo surge, ele já vai para a África, que é a vertente mais aceita. Onde? Atos capítulo 9, que é quando Filipe evangeliza um eunuco etíope, e este eunuco se converte à fé cristã, e ele vai, no caso, volta ao seu continente. Mas o que é que um eunuco etíope ele estava fazendo aos arredores de Jerusalém? Bom, esse eunuco provavelmente era um judeu prosélito. O que é um judeu prosélito? É alguém que crê na fé judaica, mas não é um judeu de fato. No caso do eunuco, é um africano que cria na fé judaica. Tanto que ele estava lendo uma passagem de Isaías. E aí Filipe evangeliza ele e batiza ele, e ele vai para o continente africano. Essa é a vertente mais aceita. É a que eu acredito também que seja justamente quem trouxe primeiro o evangelho para o continente africano. Porém, algumas coisas precisam ser ressaltadas aqui. Tá? Muito antes do cristianismo, também chegou o judaísmo, a fé judaica. Ou seja, a história do cristianismo no continente africano é muito mais antiga do que a gente imagina. Porque se você crê que Israel e a fé cristã, no caso a fé cristã é uma continuação do povo de Deus do Antigo Testamento, a fé cristã no continente africano é muito mais antiga ainda, que é o caso de Salomão e a rainha de Sabá, que eles se encontram. Tem todo um texto bíblico sobre isso. Então veja que já havia judaísmo na África há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A fé cristã foi esse acréscimo ainda mais desse cristianismo no continente africano. Então nós temos aí o eunuco indo à Etiópia. Temos também uma outra vertente que diz que foi Marcos que levou primeiro no Egito, né, que primeiro levou ao Egito a fé cristã. E temos também a questão de Simão Cirineu. Simão Cirineu, que levou a cruz do Salvador e voltou para Cirene como um cristão. A questão é que não importa qual é a sequência, é que é perfeitamente plausível eles três terem ido praticamente ao mesmo tempo. Até porque estamos falando aqui de regiões diferentes. O eunuco, Etiópia, Marcos, no Egito, Simão, em Cirene. Então, é em regiões diferentes. Então, nada impede de que seja muito próximo um período do outro. Nada impede. A questão é, o cristianismo chega no continente africano no primeiro século. Logo no primeiro século. Essa é a questão. Certo. E quando também, né, professor, quando observamos em Atos 13, que é um dos textos que eu amo tanto, né, onde fala de alguns profetas e de alguns doutores, o texto diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, né? Ou então preto ou negro, e Lúcio Cirineu e Manahem, e que foram criados com Herodes, o tetrarcas, e o Saul, nesse caso. Versículo 2:
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho os chamado. Então, também olhamos ali nesse texto, esse Simeão, e também vamos ver um negro, né, fazendo parte de uma liderança, e que é algo muito, muito interessante. É algo que também já deveria, né, servir como uma forma de quebrar o preconceito que tem existido, né, em alguns lugares em que os brancos não podem servir na liderança, com os negros, coisas do gênero. Aqui observamos claramente algo diferente. Observamos que tem um indivíduo de outra etnia, tem a grego, tem a judeus, todos eles unidos, servindo ao Senhor.